Sabe, quando a gente olha esses países desenvolvidos do globo terrestre, né, da Terra, a Europa, os americanos, os japoneses, os coreanos, os canadenses, né, países ricos, desenvolvidos, eles têm várias coisas em comum, né? E qual dessas coisas eles teriam em comum? Esses fatos que tornam eles tão semelhantes entre si vão definir, né, vão definir o futuro deles, porque eles se tornaram ricos e desenvolvidos. Vamos lá. Sabe o que americanos, japoneses, europeus têm em comum? A cor da pele, né? Todos eles são brancos, certo? Além disso, eles estão localizados no hemisfério norte, né? O hemisfério norte fica acima do globo. O que isso tem a ver? Sabemos que a geopolítica, ela é racista, extremamente racista, né? Quem manda no mundo, né? Quem detém o poder financeiro no mundo, quem decide quem vai ou não se desenvolver, é racista, né? No caso, os banqueiros. E eles permitem que essas nações, onde a maioria é branca, se desenvolvam. Como o Japão, né? Ah, mas os japoneses não são brancos, eles são asiáticos. Se você viu o vídeo que eu postei no meu outro canal sobre a conspiração que os Estados Unidos fizeram após a Segunda Guerra Mundial, o que houve foi que os americanos, após a Segunda Guerra Mundial, eles permitiram que o Japão se desenvolvesse. Por quê? Porque os japoneses e posteriormente a Coreia do Sul, eles seriam tratados como brancos honorários. Eles não são brancos europeus, mas por possuir a pele clara, eles poderiam se desenvolver e fazer parte do grupo dos desenvolvidos. Para você ver como a geopolítica é racista, né? Quem manda no mundo, quem permite os países se desenvolverem, que esse poder que está nos Estados Unidos e na Inglaterra, são extremamente racistas. Eles fazem investimento nesses países de maioria branca, né? Só que países como o nosso, ou a África do Sul, né, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático, eles não querem fazer investimento. Racismo, eles são racistas, né? Agora, vamos aqui para o terceiro mundo, né? O mundo pobre, o mundo subdesenvolvido. O que todos nós temos em comum, né? Africanos, latinos, a galera lá do Sudeste Asiático, a turma ali do Oriente Médio. O que todos eles têm em comum é a cor da nossa pele, cara. A gente é negro, mestiço, mulato. E como eu te falei, quem manda no mundo, quem determina os pontos da geopolítica é racista. Por isso que o eixo, sorrateiramente, né, os nazifascistas, eles venceram a Segunda Guerra Mundial e eles que mandam no mundo. O que acontece lá na África não acontece do nada, não. Existe um projeto muito bem desenhado para a África. Para a África ficar naquela miséria, naquela pobreza, naquela guerra civil, naquela violência que não tem fim. A América Latina é a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Para eles, nós aqui do hemisfério sul, do terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido, nós somos um povo, para eles, nós somos vistos como sendo inferiores. E por sermos, para eles, inferiores, a gente tem que ser escravizado. E eles têm que roubar todas as nossas riquezas. O capitalismo, ele é uma forma disfarçada de nazismo. O capitalismo possibilita que eles façam isso, né? O racismo que a classe média branca, que a elite branca tem com a gente
aqui do povão, nós aqui, é apenas uma pequena, como eu posso dizer, uma demonstração do racismo que o hemisfério norte tem com o hemisfério sul. Que o mundo branco, colonizador, desenvolvido, tem com a gente aqui. Né? Os colonizados, os explorados. É que nem o título desse vídeo. É a geopolítica do racismo. Né? E eles nunca vão permitir que a gente se desenvolva, cara. A questão é muito mais complexa do que você imagina. Né? Existe ali o racismo ali por trás. Por que o Brasil não se desenvolve? Por que os países ali da África não se desenvolvem? Por que a Colômbia, a Venezuela, o México, por que não se desenvolvem? Porque não permitem a gente se desenvolver. Quem manda no mundo não quer que a gente se desenvolva. Né? Um mundo branco, colonizador, desenvolvido. Os países do hemisfério norte, Japão, Coreia do Sul, Europa, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, não querem que a gente se desenvolva nem a pau. Racismo. Eles não vão deixar escancarado, mas existe sim. Cara, o Gessé de Souza, ele é um escritor, né? Ele escreveu um livro genial, que é Elite do Atraso. Ele tava dando... E ele já foi pra Europa, já foi pros Estados Unidos, e ele fala no livro dele. Cara, até mesmo as pessoas mais educadas dessas civilizações, desses países aí, né? Até eles têm dificuldade de não admitir que eles se consideram superiores aos latinos e aos africanos, né? Aos asiáticos ali do Sudeste Asiático, né? Da Tailândia, os asiáticos de pele mais escura, que não é o japonês ou o coreano. O tailandês, por exemplo. Eles têm muita até mesmo as pessoas mais educadas entre eles têm muita dificuldade de admitir que eles se consideram sim superiores a nós. Racismo. Complicado, cara. Então a geopolítica é uma questão complexa demais, né? É o que os nazistas pregavam, né? A superioridade. Que eles, os brancos, eram mais desenvolvidos e deveriam dominar tudo e escravizar todo mundo. Infelizmente, né? Hoje, em 2022, né, a Segunda Guerra Mundial acabou em 45. Já fazem não sei quantos anos, né? 70 e poucos anos acabou essa guerra. Só que, infelizmente, os nazifascistas venceram a guerra. Eles triunfaram no final. Porque as potências capitalistas aderiram ao nazifascismo. E hoje o capitalismo ele é uma forma disfarçada de nazismo. Na minha opinião. O que é o capitalismo? O capitalismo, né, não existe só desigualdade dentro do país. Essa desigualdade que a gente vê aqui no Brasil, ela existe no mundo todo. Porque no capitalismo você tem nações centrais, nações ricas, né, geralmente de maioria branca, que colonizaram, que exploravam as nações que hoje são pobres, de maioria negra, mestiça e parda, como a gente, aqui no Brasil, nós. No capitalismo, a escravidão aconteceu por causa do capitalismo. A obtenção do lucro. E o capitalismo ele vem também com esse argumento racial, esse racismo. Porque no capitalismo, o racismo, ele consegue se legitimar. É isso mesmo. Aqui no Brasil você tem pessoas ricas e pobres, certo? No mundo você tem países ricos e pobres. E os países ricos tratam os países pobres com como que eu posso dizer, cara? Eles nos tratam com um deboche e desprezo. E muitos deles usam esses argumentos raciais. Por que a África não dá certo? Por que a América Latina não vai pra frente? Porque não deixam a gente ir pra frente. Essas elites brancas que nós temos aqui no Brasil, né? A classe média branca, importada da Europa, eles só seguem a cartilha, cara. São racistas com a gente, do povo. Por quê? Porque a Europa, o mundo desenvolvido,
O mundo colonizador é racista com o resto do mundo, no qual eles exploravam e escravizavam. Simples assim. Eles apenas copiam aquilo que os europeus, os americanos, né, fazem. Os japoneses também, né? O Japão queria dominar toda a Ásia ali, se considerava um povo superior ali da Ásia, que deveria escravizar todo mundo. Ah, mas o capitalismo você pode enriquecer, você pode ter o seu lucro. Enriquecer teu lucro, né? Legal, cara, vou enriquecer e ter o lucro. Só que tem um problema nisso. Você vai enriquecer e ter o seu lucro, né? Explorando a mão de obra de uma outra pessoa. Porque o capitalismo ele tem uma ilusão que o povo ele não consegue sacar isso. Né? A ilusão do capitalismo. Qual é a ilusão do capitalismo? Na minha opinião. Cara, no capitalismo, o capitalismo ele vem de ideia de se você se esforçar muito, você vai ter o lucro, você vai ser uma pessoa rica e bem sucedida. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Primeiro que imagine que todas as pessoas fossem ricas. Ia ter dinheiro para todo mundo. Já pensou o planeta capitalista feito onde todo mundo ficou rico, onde todo mundo ficou bilionário? Isso não existe. Por quê? Porque para existir alguém rico, alguém tem que ser pobre. Para você tirar de algum lugar, né? Você vai tirar ouro de algum lugar, aquele lugar ali vai ficar pobre. Você tirou dali. O capitalismo veio dessa ilusão e as pessoas não sacaram isso. Para existir nações ricas, desenvolvidas, elas vão ter que explorar, vão ter que saquear, vão ter que roubar, né? Nações que hoje são pobres, como a gente aqui na América Latina, como os países da África, como o Oriente Médio, como os países do Sudeste Asiático. O capitalismo sempre vai existir pessoas pobres e ricas. Só que o capitalismo ele é cínico, ele vem da ilusão de todo mundo vai ficar rico e todo mundo vai se dar bem. Isso não existe. Todo mundo rico, todo mundo vai virar bilionário. Não ia ter dinheiro para todo mundo? Não ia ter mansão, carro para todo mundo? Mané. Então esse sistema tá dando certo? O capitalismo ele é estruturalmente racista, como estou te falando. A geopolítica capitalista é racista. Vai ver se o francês, o alemão, um americano vai querer dividir seu padrão de vida com a gente aqui da América Latina ou com o africano. Eles não vão. Eles não vão querer. Racismo. Estruturalmente racista. Eu debato com qualquer pessoa. Não, mas o capitalismo ele veio para salvar, ele veio para ajudar a salvar quem, cara? Salvar os que já estão mais ricos. O capitalismo funciona para quem é rico. Faz sentido você viver num sistema desse? Ah, você é comunista. Cara, eu não sou nada, né? Sou comunista, não sou capitalista. Mas como a gente está no capitalismo, eu critico o capitalismo, porque o capitalismo é o atual modelo dominante. E pra mim isso aqui não tá dando mais certo. Pra mim o capitalismo já deu o que tinha que dar. Tinha que dar, né? Chega! Tá na hora de um novo modelo. Acho que eu já falei demais, né? Porque a industrialização, os países industrializados, né, ricos, eles não permitem que outros países, outros povos se industrializem. Porque eles querem a riqueza só para eles. Então cadê aquele discurso capitalista de todo mundo vai ficar rico ou de todo mundo vai se dar bem? Isso é mentira. Como te falei, essas nações ricas, desenvolvidas, industrializadas, eles têm aquilo em comum. A cor da sua pele. Branco. São brancos. Para eles que são brancos, foi permitido o desenvolvimento, a riqueza. Para nós que somos negros, mestiços, pardos, do hemisfério sul, do terceiro mundo, latinos, africanos, a galera lá do Oriente Médio, o Sudeste Asiático, para nós não.
para nós foi o quê? Exportador de matéria-prima, mão de obra barata, escravos. Né? Por quê? Porque o capitalismo é estruturalmente racista. A geopolítica capitalista é estruturalmente racista. E nunca vão deixar a gente ir pra frente. Vão sempre sabotar a gente. Através das nossas elites brancas, né, de origem europeia. A nossa classe média também, imbecil. Importada da Europa. Não vai, cara. Não vai. A gente tá ferrado. O nazifascismo, infelizmente, venceu a Segunda Guerra Mundial. Através do capitalismo. Através das potências capitalistas. Porque, como eu te falei, o capitalismo ele é uma forma disfarçada de nazismo. Na minha opinião. E ainda tem imbecil lá desses países ricos aí da Europa, dos Estados Unidos, né? Que fala, olha pra miséria lá na África, olha pra miséria lá na América Latina, como aqueles povos são atrasados, eles nunca saem daquilo ali, eles nunca vão pra lugar nenhum. Aquele imbecil não fala que a gente sofreu com o imperialismo deles. Só que aquele imbecil não fala que a gente sofreu com o imperialismo deles, com o colonialismo deles, né? Na época das grandes navegações, eles mandavam pra cá um monte de europeu pra explorar, pra saquear, pra roubar, pra escravizar, né? Mandava todas as nossas riquezas, o ouro, a prata, lá pra Europa. Eles não falam isso, né? Na África a mesma coisa. Então o argumento desses países ricos, desenvolvidos, sabe? É como eu te falei, é estruturalmente racista. Só que eles não querem deixar isso muito na cara. Mas são racistas. Como eles foram quando as suas grandes embarcações, navegações, chegaram aqui nas Américas e lá na África para roubar e para explorar. É a mesma gente de sempre, né? França, Alemanha, Inglaterra. São as mesmas nações de sempre, né? Os colonizadores, os ladrões, né? Porque para mim colonizador é ladrão. Ladrão. Aí ele foi trazer a civilização pra... Eles usavam esse mesmo argumento aí, cara. Pra escravizar a gente aqui. Então, sabe? É complicado. É isso que eu te falei. São estruturalmente racistas. Eles têm preconceito com a gente. Como eles tiveram quando chegaram aqui pra roubar, pra explorar, pra escravizar a gente. Por isso que nunca vão deixar nenhum país aqui da América Latina ou da África ir pra frente. Nunca vão deixar. Para eles, a gente tem que ser eternas colônias. Para roubar, para escravizar, para explorar. Né? O homem branco colonizador, civilizador. Não é isso que os europeus, os americanos gostam? E o Japão, como eu te falei, houve um tratado após a Segunda Guerra Mundial e os japoneses, eles seriam tratados como se fossem brancos honorários. Eles iam ter o privilégio que os europeus brancos têm, né? Os japoneses também têm. Eles iam explorar aquela região ali do Sudeste Asiático. São os colonizadores, né? Os, entre aspas, que vão levar a civilização. Ai, ai. Bom, acho que eu já né, falei o que tinha que falar. Vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Tchau. É a geopolítica do racismo, né? Os colonizadores brancos do hemisfério norte. O esquema do branco colonizador, né? Do homem branco colonizador, que veio do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, né? O esquema dele, qual é o esquema dele? Ele vem aqui para o hemisfério sul, né? Nessas terras, no caso América, as Américas e depois a África, roubar, explorar, saquear, fazer tudo isso que eu te falei, escravizar. Só que não basta ele fazer só isso. Ele tem que deixar uma elite branca tomando de conta ali. Uma elite branca, de origem europeia, né? E essa elite vai continuar fazendo tudo isso que ele estava fazendo. Só que essa elite vai se encarregar de mandar as matérias-primas, as riquezas, que é do povo esse que ele tem desprezo, que ele escravizou, lá para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, né? Então esse é o esquema do homem branco colonizador do hemisfério norte. Ele sempre deixa uma elite tomando de conta. E hoje essa elite que a gente vê aí, né?
os sobrenomes que estão no poder desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Essa história se repete na América Latina, se repete lá na África. E o Japão fazia um esquema parecido, só que na Ásia, né? Eles não deixavam exatamente a elite branca. O Japão ele subornava as elites locais para mandar matéria-prima e ser mão de obra barata para as indústrias japonesas, né? O Japão ele também faz parte desse esquema, porque o Japão ele é tratado como se fosse são brancos honorários. Eles vão ter o privilégio dos brancos europeus. Após esse acordo que os americanos assinaram, após a Segunda Guerra Mundial. O seu racismo, né? Vieram para cá para explorar, para escravizar, e para eles hoje, nós, né, latinos, africanos, devemos ser as suas colônias de mão de obra barata para suas indústrias. Exportador de matéria-prima. Falou, é nóis, tchau. Vou ficando por aqui. Tchau.